Maravilha, nós estamos aí ao vivo no canal CMB TV, mais uma vez. Sou o pastor William Alves, aqui comigo o pastor Daniel Ferrari, pastor Rubens dos Santos, também nos auxiliando hoje, pastor Alexandre Pupolin. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E hoje, mais uma vez, nós vamos para o nosso bate-papo abençoado. E lembrando você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative aí o sininho para as notificações futuras. Toda semana, quase todo santo dia, nós teremos um bate-papo abençoado como esse, com pessoas diferentes, pastores e assuntos aí abençoados e às vezes polêmicos. E hoje, nesses minutos, nós vamos falar um pouco sobre o mistério da criação. Vamos trazer aí algumas partes, o Daniel, né, no sentido panorâmico, bem extenso, mas objetivo, sobre o mistério da criação, criação do céu, criação da terra, criação dos anjos, né? Enfim, nós vamos abordar alguns temas profundos e abençoados para edificação, tudo isso para a honra e glória do Senhor e edificação do reino de Deus. Essa série aí, tá? Mistérios da criação, Trindade Santa, Jesus é Deus, nós traremos para você em 3 partes. Então essa parte 1, Mistérios da Criação. Vídeo 2, parte 2, Trindade Santa. Parte 3, Jesus é Deus. Que verbo é esse? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Que verbo é esse? Que Deus é esse? Vai ser forte. Lê pra gente, Daniel, parte 1, no ar para você, Mistérios da Criação. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Meu Deus, ó. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham preeminência. Amém ou não amém? Então aqui, sobre o tema Mistérios da Criação, uma pergunta no ar, né, seu Luiz? Quando tudo foi criado, quantos anos tem o universo? Quantos anos tem o planeta Terra? Quantos anos tem o ser humano, né? Quando se originou a raça humana? Dinossauros existiram? Não vamos entrar nisso aí, vai pegar fogo isso aí, viu? Tá, vamos lá, Daniel. Mistérios da criação. Quando, ou melhor dizendo, quando isso tudo foi criado, ou aonde isso tudo foi criado? Pastor Daniel. Vamos lá, a gente precisa, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em Gênesis 1 e 1, né? E eu sou o cara que aqui no ao vivo sempre digo para o Daniel, se vira nos 30, ou melhor, nos 5. Gênesis 1 e 1. Gênesis 1. Capítulo 1, versículo 1. Agora eu vou devolver a bola no mesmo nível de pôr no fogo, do mesmo jeito que ele me põe aqui. Vou pedir para ele falar para a gente em hebraico. Vou fazer uma frescura. Porque o pastor William, ele é assim, ele não fala, né? Mas ele é mestre em hebraico, ele dá aula de hebraico para a gente. Já dificuldade para ensinar a minha filha, mas o Ai e o Hugo só Deus na vida. E lê pra gente, pastor, olha aqui, né? A gente conhece, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Mas eu gostaria que o pastor William falasse em hebraico pra gente entender um pouquinho o original. Glória a Deus, eu estou aqui fazendo um gesto aqui, porque minha filha está ali do lado, né? E ela diz, deixa eu ir aí com você que eu quero aparecer, depois você vem. Tá bom? Depois você vem dar um oi aqui pessoal e fala que Jesus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Bom, a Bíblia ela é bem clara, a iluminação aqui está uma benção, viu, pastor? Glória a Deus. Gente, eu falo o que seria nessa comunidade metodista de Brodós sem o Alexandre Pupolin, né? É sério, cara, essa pessoa é uma benção. Ó, ontem completou aí, foi ontem, né? Hoje está completando 13 anos, 13, né?
13 anos de casado hoje, e ontem eu completei 12, olha que coisa linda. Pensa nas mulheres guerreiras. Pensa nas mulheres guerreiras, para suportar esse peso, esse fardo. Mas Deus é com elas, é que elas não estão aqui, a gente podia ter trazido a mulherada para falar um negócio. Fala hebraico, mestre. Deus abençoe. A Bíblia diz assim, no princípio, mistério da criação. Daniel leu que tudo foi criado no princípio. Que princípio é esse? A palavra princípio vem do hebraico reshit. Aqui está dizendo bereshit, preposição em com e por, no princípio, no sistema de originalidade, aonde se originou, no oriundo da coisa. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio, no início, na base, no começo, criou, o verbo bara, criar no sentido de trazer a existência que não existe, diferente do verbo aser, que é fazer usando matéria-prima. Então, no começo, nesse princípio, Deus cria os céus e a terra. Mas princípio, Daniel, princípio aqui está dizendo que é início, algo preeminente, algo inicial. É tempo ou é pessoa? Então, quando a gente pensa aqui, né, pastor, a gente automaticamente acha que isso aqui é no sentido de tempo, né? Mas não isso o que a Bíblia está dizendo, né? Na verdade, este princípio, ele é um lugar. Ele é um lugar. Ele é alguém. Então quer dizer que esse princípio que muitos pregadores pregaram, eu já vi, eu confesso o pecado que é ao vivo. Eu já preguei isso aí. No princípio, um tempo que ninguém lembra. Quem que não pregou? Quem que nunca falou, né? Eu estou confessando mesmo aqui, né? No princípio, num tempo que não tem. Usou isso. Num tempo que não tem tempo, que não tem um cronograma, uma cronologia, um cronos, né? É porque assim, não é tempo, então, é uma pessoa. O conhecimento, ele é progressivo, né, pastor? Ele vai crescendo. Então, é natural a gente hoje aprender e assim olhar para trás, e é até uma oportunidade de a gente reconhecer. E é tão interessante, né? Pastor Rubens, pastor Daniel. Quantas vezes eu preguei? E eu que preguei que Eliseu fez 40 milagres, porção dobrada de Elias. É sério, irmão. E eu preguei aqui ainda, se eu não me engano, quando eu tinha 18 anos. Quando o pastor Jefferson me deu minha primeira oportunidade. Sério, glória a Deus. Não vou nem contar os meus. Você já deu essas ratas também, né? Não vou nem contar os meus. Só a gente, né? Não vou nem contar os meus. Você não falou que... Bom, deixa quieto. Deixa quieto. Não compensa. E a terra era sem forma e vazia, né? Era informe ou sem forma e vazia. Na verdade, ela se tornou. Né, pastor William? É isso a melhor tradução? A melhor tradução é essa. Vem do verbo raiar, que é tornar, né? Mudar a posição, mudar a posição. Raiar é ser, tornar, né? É o verbo to be do inglês. Eu tenho, ou seja, ter o have, mas eu sou, eu era e eu estou, né? Tornou-se. Mas Daniel, a terra tornou informe e vazia. A terra foi criada então para ser habitada, ou a terra foi criada sem habitação e depois ela passou a ter uma habitação? É assim, né, pastor? Responde. Como que a gente prova que são dois momentos diferentes? Prova para mim então. A primeira prova é que tem um ponto final no versículo primeiro. O princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Ali tem um ponto final, ou seja, dois mundos. Na língua portuguesa, um ponto final. Encerra o assunto, encerra o momento. Então, esse é o primeiro. Mas, biblicamente, como que a gente prova? Isaías 45, versículo 18. Está aberto aí, Hugo? Consegue ler para a gente? Lê para a gente. Isaías 45. Porque aí prova mesmo que a terra não foi criada informe e vazia. Ela não... A terra, então você está dizendo e está querendo aí que o nosso telespectador entenda que essa terra, esse mundo, ele não foi criado sem forma e vazio, como está escrito em Gênesis, Daniel? Pergunta: um Deus perfeito faria algo em forma e vazio? E aí, galera? E aí, pessoal? Lê pra gente. Vamos lá. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu
não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não farei em segredo, e nem em lugar algum escuro da terra. Então Deus não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Meu Deus, sou eu. Segura aí, Rubens, que acabou de ser a revelação ao vivo. Então Deus não fez a vazia, né, pastor? E olha que interessante que diz o texto: 2 períodos e 2 processos de formação. Um processo invisível do verbo bará, trazendo a criação do invisível, e outro processo do verbo assé, que quer dizer fazer usando matéria-prima. Está entendendo? Fazer usando matéria-prima. Olha só, Deus não criou para que fosse vazio. Vamos lá, Rubens. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e a terra, e formou a terra e a fez, ele estabeleceu e não a criou vazia. Ele não a criou vazia, verbo bará, do algo invisível. Então Deus já criou a terra, e as coisas que havia na terra, Daniel, tipo, por mais que elas eram materiais, elas não eram contaminadas. E elas eram, querendo ou não, o que habitava nela eram coisas espirituais. Porque ele cria num sentido invisível. E agora ele usa o verbo formar. Olha aí. Sim ou não? Isso mesmo. Então diz aí. Olha aí que coisa sobrenatural. Então Deus criou a terra Deus não criou a terra vazia. Aí depois tem o processo no princípio criou Deus os céus e a terra. Beleza, ela não estava vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, beleza, e a terra estava sem forma e vazia, mas a Bíblia diz que Deus não criou vazio, tranquilo, isso é um período, mas aqui, e a terra estava sem forma e vazia, já é um período de formação, não um período de criação. Agora, lê para mim. Você vai fazer uma casa e não morar dentro? Pois é, ué. Você vai fazer uma casa e aqui, só fazer... Diz aí, e Deus a formou. Finalzinho aí. Criou para que não fosse vazio. Não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então ele não criou vazia, tinha coisas, tinha gente, tinha seres ali, né? Anjos, tinha coisas espirituais, celestes, vamos dizer assim. Tinha coisas celestes, matéria, não matéria celeste, mas algo celeste na terra. Depois ele a formou para que fosse habitada. Aqui em Isaías, Deus está revelando, Daniel, os 2 períodos da criação. Deixa eu mostrar um texto aqui. Desenrola. Provérbios 23, 7. Olha o que diz aqui. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Assim é. Está falando do homem. Assim como imaginou na sua alma, assim é. Ou seja, por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Porque tudo que nós fazemos, primeiro imaginamos. Primeiramente, Deus sonhou conosco, nos imaginou, nos criou, arquitetou. Então Deus, ele cria e forma. Pegou? Você chegou. Pegou? Cria e forma. Ele cria no mundo espiritual e forma no mundo natural. Pegou? Primeiramente, o Espírito foi gerado nele. No coração de Deus. O Espírito foi gerado nele. Por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito. Não, nós somos uma alma, tá? Que temos um espírito, que moramos dentro de um corpo. O homem foi feito alma vivente. A ordem dentro da antropologia. O que é antropologia? Vem do grego anthropos, que é homem. Logia, estudo do homem. O homem é uma alma que tem um espírito que mora dentro de um corpo. Então, Daniel, o espírito foi formado em Deus, foi criado em Deus, e o corpo foi formado depois, porque usa tudo aquilo que se faz, vem do verbo acer, que significa usar matéria-prima, fazer um bolo usando uma matéria, fazendo algo, fez essa Bíblia usando papel, usando tinta. Então, pastor William, assim, Deus ele forma a terra de algo que ele já havia criado. De algo que ele já havia criado, né? No sentido do plano espiritual. Então Deus cria todas as coisas igual. Por isso que o homem tem esse poder, né? De imaginar. A gente cria algo, depois a gente sintetiza isso, seja numa música, seja numa arte,
num poema, mas tudo nasce na nossa mente. Assim é o nosso Deus. Nós somos realmente imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança. No princípio, Deus criou, né? Então esse princípio é um lugar. É um lugar. Que lugar é ele? ele? Não é um tempo. Ele é Colossenses. Ele é quem? Cristo. Meu Deus. Este lugar, ele é realmente o Verbo. O Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo era. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Aponta para Cristo. O Verbo é Cristo. Então tudo foi feito nele. Todas nele. as coisas que existem e subsistem foi feito nele, para ele e por ele. Senhor, mostra-nos o Pai. Foi o que Felipe disse, né? Ele falou: quem vê a mim vê o Pai, Felipe. Crê pelo menos por causa das obras, né? Quem vê o Pai vê a mim. Então, esse princípio não é lugar, ele é alguém. Meu Deus. Ele é um momento, aliás, ele é um lugar, ele é alguém, não é um momento, né? Não é o. Então, o que a gente precisa compreender? Essa é a primeira coisa. E Deus não faz a terra vazia, mas ela está se forma vazia no versículo 2, né? Porque quem habitava nesse Éden, nessa terra, né? Porque a gente precisa entender que tudo que Deus faz é no mínimo um Éden, é uma terra deleitosa. A terra então ela passou por um processo. Ela passou. Na verdade, a gente achava que o jardim era o Éden, porque nós não lemos direito a Bíblia, né? Mas um jardim foi plantado no Éden, e eu ouso dizer que o Éden de Adão pelo menos o segundo Éden. É uma reforma, né? É uma reforma. O Éden de Adão é como diz o Sr. Rubens em Isaías capítulo 45, é isso, Lucas? Versículo 18. 45, 18, que vai dizer que ele criou a terra para ser habitada e formou, ou seja, ele criou a terra não vazia, ele formou, segundo processo, para que ela fosse habitada. Que tremendo. Deus formou a terra depois desse período, né, de Gênesis. Deus não faz nada sem propósito, né, pastor? Deus não faz nada sem um projeto. Porque um Deus perfeito só pode fazer coisas perfeitas. Então você está dizendo, e o pastor Rubens, que o primeiro Éden vem de Adam, que é vermelho, que vem de Adamar, que é terra, Adamar, terra, mas no sentido de localidade. Adamar já é localidade, mas esse local específico, né? Local específico, escolhido de Deus, esse santuário que Deus criou para que o homem o adorasse, chamado também de Éden. Esse primeiro Éden foi uma posição, foi a terra, mas não que o homem habitava nela. Outro tipo de ser habitava nela. O que habitava nesse primeiro Éden? O Éden que Deus criou. Quem habitava no Éden que Deus criou? E depois quem habitava no Éden que Deus formou, que é a terra. Na terra que Deus criou habitava um tipo de gênero, né? E na terra que Deus formou habitava outro tipo de gênero. Vamos lá, Daniel. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. O primeiro gênero que habitava na terra, nessa terra criada, não nessa terra formada. E quando a gente fala terra, gente, o planeta Terra, você precisa ter a dimensão de que é o Éden. O Éden, você tem que ter essa percepção, você precisa ter essa maturidade de entender que era o Éden. Então, a primeira terra era o Éden, o lugar de delícia, né? Que da onde o pastor Willi disse, né? Adamar, da onde vem Edom, Adão, Éden, são todas palavras que são variantes, né? São variantes, né? Então, a terra significa, Éden significa lugar de delícia, né? E olha o versículo 13 de Ezequiel 28. Estavas no Éden. Estava na terra. Quem estava? O versículo 14. Tu eras o querubim ungido para proteger, te estabeleci no monte santo de Deus. Ou seja, a terra era um lugar separado por Deus para que os anjos habitassem ela e protegessem ela. E inclusive o querubim, ex-Luzeiro, ex-Lúcifer, habitava neste lugar, né? Ele não habitava o céu, né? Como caíste do céu? Mas por que ele caiu? Porque ele foi lá, mas ele estava no Éden. Estavas no Éden. Então ele morava no Éden, o lugar da habitação dele era o Éden.
né? Mas esse querubim, ele era alguém que era diferente, ele tinha um sacerdócio dos anjos, por isso que ele poderia comparecer diante de Deus, né? Você vê que ele, se você ler aqui, ele tem o éfode, né? As pedras preciosas que o cobriam. Se você pegar as pedras que o querubim tem aqui, é as mesmas pedras que Arão tinha, ou seja, ele tinha uma cobertura de Deus, né? Uma cobertura ele era um sacerdote, uma chave de autoridade, né? Quem olhasse para ele, não, ele é autoridade. Ele era autoridade desse lugar, né? Mas ele estava onde? No Éden. Então esse Éden, ele é o Éden dos anjos. Os anjos habitavam essa terra antes de nós, e hoje eles ainda habitam. Eu ainda ouso dizer aqui que existe anjos. Depois você a gente pode entrar um pouco mais profundo, depende um pouco mais, mas eu te provo na Bíblia que Deus, lá em Jó, diz que Deus determinou peso para o vento, caminho para os relâmpagos, limite para as ondas do mar, e cada um desses anjos cuida para que cada uma dessas coisas aconteça. Os anjos, eles cuidam para que isso aconteça. Por isso que você vai entender depois que Paulo vai dizer aos Coríntios: não sabeis vós que hão de julgar os anjos? Porque cada maremoto, cada terremoto, cada tsunami, eles vão ter que prestar conta. E quem é que vai julgar eles? A igreja. Olha aí, coisa linda. A igreja. Isso é forte. Que vai julgar. Então, o mundo espiritual é uma realidade. O mundo espiritual, irmão, não foi um acaso, foi Deus. Foi o anjo do céu que te guardou. Eu costumo dizer, pastor Willi, quando a gente nasce, pelo menos 2 anjos é colocado do nosso lado. Eu creio. Mateus 18:10 diz que os anjos sempre estão. O versículo diz assim: tenha cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, porque eu digo que os seus anjos, quando no céu, sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Por que seus anjos? Porque um fica para guardar, o outro fica para levar a mensagem. Verdade. Pelo menos 2. Tem anjo de Deus aí. Eu acredito que é 4. Pelo menos 2, né, pastor? Porque é plural, né? Eu acredito que é 4. Pelo menos 2, porque é plural. Então, o que eu estou te dizendo? Que o Éden original que Deus fez foi para os anjos. Só que Deus, depois ele cria um novo plano para o homem. E um dia nós podemos aprofundar um pouco mais no assunto para falar só sobre isso. Por que os anjos não podem, os anjos caídos não podem ser resgatados, mas o homem pôde? Olha aí. Quem sabe na segunda etapa aí, na segunda parte, fica a pergunta. Fica essa questão aí. Nós vamos falar sobre isso. É algo poderoso. Então, finalizando para a gente não perder o fio da meada, mistérios da criação. Nós estamos falando da parte material e da parte visível. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa terra era o primeiro Éden, o Éden a qual os anjos habitavam. Depois o Éden mineral, que é feito de pedras preciosas. Olha, pensa, irmão, um lugar que havia pedras preciosas por todo lado. Pastor William, onde foi parar esse reino mineral? O pecado, meu amigo, fez com que todo o metal de cima fosse para baixo. Quer? Vai cavar. O pecado oculta, Daniel, as preciosidades, seu Rubens, que está aos nossos olhos, à nossa vista, coloca para baixo dos nossos olhos, oculta da nossa visão para a gente não ter acesso. É igual o ouro hoje, né? Difícil. O ouro que você acha hoje, você não acha ouro em pedra mais. É difícil achar pepita hoje de ouro, né? Você acha muito mais em pó. Muito mais em pó. Eu assisto aquela série lá da Discovery Channel, lá, né? Do National Geographic. Gosto daquela série Em Busca do Ouro, né? Isso. Você pode ver que é mais quilos e quilos, toneladas de pedra, de terra, de barro. Mas você falou um assunto oculto. Mas tem. Olha, acho que é interessante que a Bíblia diz que o espinho e o abrolho só vai ser manifestado na terra depois da queda. Do pecado, depois da queda. Por quê? É o maior símbolo do governo do diabo, do governo do inimigo, do anjo caído. A terra começa a produzir espinho e abrolho. Interessante que Jesus foi coroado com uma coroa de espinho. E um rei, quando ele era despojado, quando ele era vencido,
Ele tinha que tirar a sua coroa e colocar sobre o outro rei. E agora ali na cruz, o diabo é obrigado a colocar uma coroa de espinho, porque agora o governo e o reino do mundo está sobre a cabeça do Cristo. A autoridade está sobre ele. O principado está sobre ele agora, né? Quem manda é ele. Teve que escrever. Olha só que interessante. Então, olha que coisa forte. Primeiro Éden, na parte que Deus cria, né, do ponto final aqui de Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro Éden era o Éden mineral, o Éden onde habitava os anjos. E após a queda do luzeiro, após a queda do pecado desse anjo, né, após a entrada do pecado nesse plano, nessa órbita espiritual, aquela terra sofreu então o impacto, né? Aquele Éden foi deformado por causa da corrupção, Dizem que o anjo foi lançado na terra, houve um meteoro. Essa converseira fiel. Né? Dizem, será que isso é verdade? Será que é certo? O que a Bíblia diz? É pesado. Até hoje eu ouvi isso. Já falaram isso aí, né, pastor? Já ouvi muito. Eu não sou preguiça, irmão. Acho que já falei, já cometeu. Já falou, Rubens, também? Já. Você falou, né? Lucas capítulo 10, Jesus disse, né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Mas Jesus não diz aonde e em que momento foi. Né? É um período que sai fora, né, do nosso tempo. Eu acho que é um plano eterno, é algo que aconteceu já no Kairos e não no Cronos, né? Então assim, o dia que alguém vê isso na Bíblia, me mostra. Dizer que ele caiu na não, terra Lucas 10 não. Apocalipse 12 diz que ele será lançado. Será lançado em Apocalipse 12. Futuro, não aconteceu ainda. Ou seja, uma profecia futurista. Né? Apocalipse 12 diz que ele será lançado, e quem vai lançar ele vai ser Miguel. Para uma briga antiga aí deles lá, lembra do corpo? Vai resolver isso lá em Apocalipse. Mas me diz uma coisa, se ele está acusando de dia e de noite os santos, que nem diz Apocalipse capítulo 12, e aí ele foi lançado? Pois é, não foi nada, ainda não. Então irmãos, a gente precisa. Qual que é o problema, pastor William? O problema é que a gente ouve alguém que a gente confia, só que a gente não analisa, a gente não estuda. E a gente já tem aquilo como uma verdade absoluta quando a gente nem pesquisou. Eu acredito, Rubens, que o fato da Terra ter se tornado, né, sem forma ou informe e vazia, literalmente é devido à quebra do princípio, né? Que o primeiro pecado, a maldade que se manifestou, começou ali, naquela primeira terra. E a pergunta que não quer calar, pastor, eu te cortei, você quer concluir? Vou concluir. E ela trouxe, como que ela se tornou sem forma vazia, e qual foi esse fator de sem forma e esse fator isso que eu ia perguntar, porque se não foi a queda do anjo que nem eles dizem, como que Deus transformou a terra em forma e vazia? Como que essa sequidão, né? Porque olha o versículo 2, olha o versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aí. Primeiro dilúvio. Aí. O primeiro dilúvio é aqui, porque Deus deu um grande dilúvio para acabar para resetar a terra, o Éden. O de Noé não é o último dilúvio. Pois não, filho? Eu queria que eu orasse sobre o azeite para mim ungir a minha água. Daqui? Nós estamos ao vivo aqui, nós vamos orar ao vivo, obrigado. Aqui. Senhor, no nome de Jesus, nós consagramos, ó Pai, esse azeite como símbolo da tua unção, símbolo de cura, que aonde, ó Pai, esse azeite tocar, haja graça, cura, redenção, libertação, haja, Senhor, toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está abençoado, consagrado. Deus abençoe. Tá bom? Vai na paz do Senhor Jesus. Irmão, aqui é assim que o negócio é ao vivo.
E a obra não para, porque o negócio não é metódico. Pastor William. Continua, nós temos aí 5 minutos para terminar. Então você afirma que houve um primeiro dilúvio. Houve um... Agora vai falar. Porque Houve assim, um primeiro agora- dilúvio. aqui. Fala, Daniel. Tem Então, que responder por que agora. o Espírito Santo ele se move sobre a face das águas? Porque foi assim que Deus acabou com toda a vida. Um primeiro dilúvio. Mas qual a diferença do primeiro dilúvio para o segundo, onde Deus faz uma aliança com o homem? Por que Deus fez uma aliança com ele? A principal diferença é que havia uma inteligência não igual a do homem. 5 minutos eu encerro. Quando o homem, mesmo sendo mau, quando veio o dilúvio e as águas, eles não creram na mensagem, Sim. né, de Noé. Então, tipologicamente, a arca é Cristo. Nós pregamos Cristo e Noé pregou durante 100 anos e ninguém deu ouvidos. Nós pregamos que Cristo é a arca. Mas Aquela arca era Cristo. Sim, mas essas águas veio sobre esse engano, essa sujeira espiritual por causa do pecado. Por quê, Daniel? Posso falar? Claro, velho. Porque as águas, seu Rubens, elas servem para duas coisas. Elas vêm para limpar e elas vêm para trazer vida. As águas que veio trouxe limpeza e das mesmas águas gerou-se vida. Glória. Sem água não há limpeza Não. e sem água também não há vida. Deixa eu chover. Mas qual foi o grande sinal, pastor, do primeiro dilúvio para esse dilúvio de Noé, Sim. que fez com que Deus se arrependesse? Se é que Deus pode se arrepender, mas vamos usar esse termo para a gente entender. O pai